aventureiros, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais uma live para falar sobre nomadismo digital. Isso mesmo, temos uma convidada muito especial hoje e quero ver todo mundo participando, tirando todas as suas dúvidas, porque sim, é muito possível trabalhar, ganhar dinheiro viajando. Existem muitas formas e hoje vai ser apresentada uma delas, caso vocês tenham interesse. Se tiver tudo certo, estiverem me ouvindo, pode dar um oi pra saber que o som tá ok e tudo mais. Eu tô esperando a Marushka chegar aqui pra conectar. Então, enquanto isso, as pessoas podem ir chegando. Olá! Oi! Ó, não viu a minha apresentação do Olá, meus E aventureiros? aí, Fê? Tudo Eu bem? tenho que Como você entrar. tá? Olá, meus aventureiros. Tudo bem? E aí, minha Quando eu vi você aventureira? me pondo, eu fiquei tipo, não creio que ela falou isso. Enfim, também. Ô, gente, não, pra quem não sabe, boa noite, dá licença. Pra quem não sabe, a feira, a gente se conheceu em Alto Paraíso de Goiás, que é onde eu moro hoje, só que eu tô em Minas. E aí, e aí teve um vídeo dela que eu peguei, eu não consegui entender o que ela tava falando, porque a Fê fala rápido, né, gente? Daí ela falou, olá, meus aventureiros, e aí ficava eu e um amigo meu dando repeat o tempo todo, assim, ai, que bonitinha. Ai, ai. De fato, eu conheci ela quando eu fui pela primeira vez pra Chapada e foi incrível. Acabou que a gente não ficou muito tempo lá, né? Porque você teve que sair, mas foi Foi. incrível o tempo que a gente ficou juntos. Então, se você quiser ir se apresentando, à vontade. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Maruska. Eu tenho dois projetos, assim, que eles conversam bastante entre si, né? A Peregrina, que é uma marca de roupa, acessório, decoração, com foco no artesanal, com foco nos pequenos produtores, artesãos, empreendedores. Hoje a gente trabalha muito focado no artesanato indígena, mas a ideia é trazer e apresentar artes de todo lugar do mundo, né? Então, é uma marca que começou na Índia, quando eu morei lá em 2014. Enfim, depois a gente fala disso. E tem a Peregrina Digital, que é o meu trabalho com marketing, que é a minha formação, trabalho, né? Sempre fui produtora de conteúdo. E, de uma certa forma, a Peregrina Digital, ela acaba por me ajudar a manter também a Peregrina, porque tem suas dificuldades aí de trabalhar com produto, né? Sim, com certeza, porque tem que realmente a pessoa tem que ter disponibilidade, né, de querer comprar, tem que esperar os artesãos, tipo, produzirem e tudo mais. E realmente a gente está numa onda que é bem mais digital, então, com certeza, super ajuda para você, né, e também para todos os criadores de conteúdo que querem de fato crescer na internet, né? Sim, com certeza. É um desafio, assim, trazer um pouco da experiência que eu tive e que eu tenho, né, com a Peregrina e com a experiência que eu tenho no marketing, Sim. porque acaba que eu somo um pouquinho dessas duas coisas, né? Quando eu vou atender, fazer um atendimento, por exemplo, em consultoria de marketing, para um pequeno empreendedor, eu também sei me colocar na pele do pequeno empreendedor, né? Sim, Facilita. com certeza, principalmente por causa da experiência que você teve de todo esse crescimento. Mas de onde surgiu, né, esse lado aventureiro, essa vontade de, tipo, ter uma forma de trabalhar viajando, por assim dizer? Então, assim, a primeira vez que eu saí do país tem 11 anos. Hoje eu tenho 34, então eu tinha 23 anos, fui para Colômbia. Foi quando deu um boom assim na minha cabeça, sabe? Eu falava, cara, na vida não é só esperar o final de semana, sabe? Eu lembro exatamente assim desse insight, porque eu morava numa cidade pequena, né? Minha família é de uma cidade pequena aqui do interior de Minas, e a minha vida basicamente era isso, era esperar para chegar o final de semana para, né, sair para barzinho, essas coisas. E aí, quando eu saí do país a primeira vez, isso abriu muito a minha cabeça, sabe, Fê? E aí, quando eu cheguei na Índia, que isso foi em 2014, eu já tinha 27 anos, eu acho.
Na primeira semana que eu tava lá, eu cheguei em Delhi, eu fui para morar em Jaipur. E aí eu cheguei em Delhi, tinha um amigo meu, colombiano, inclusive, que me recebeu lá, que ele já estava fazendo essas transações, sabe? De pegar produto da Índia e enviar para o Brasil. E aí eu esperando ele fazer essas transações, eu estava lá sentada, num, digamos, um restaurante. É complicado definir o que que era. Naquelas ruas loucas e barulhentas, assim, da Índia. E aí sentou um cara do meu lado, um cara bem estilão riponga, assim, cheio de dread, todo estiloso, não sei o quê. E era um austríaco. Enfim, eu, como boa jornalista que eu sou, curiosa, perguntadora, comecei a perguntar o que que ele fazia da vida, né? E aí ele tinha me falado que ele viajava de um país para o outro, ele comprava as coisas num país, vendia no outro, e assim ele ia vivendo a vida dele. Aí eu me deu um estalo, eu tipo, ai, eureka, é isso que eu quero fazer na minha vida, sabe? Tipo assim, logo que eu cheguei em Jaipur, já comecei a colocar essa ideia para funcionar, sabe? Em 4 meses, assim, já tava com a marca pronta, tava no Instagram, enfim, fiz logo e tudo. Ah, entendi. Aí já surgiu o nome certinho, Peregrina. Peregrina, eu lembro assim, Cara. eu tenho até hoje a planilha assim com vários nomes que eu tinha para a marca, mas aí eu cheguei no Peregrina, Peregrina foi o que eu falei, nossa, é esse também. Tudo com muita paixão, sabe? Aham. Daí, mas quando você tava na Índia, mas na Índia você já tava fazendo essa troca, tipo, enviando pro Brasil, ou ainda não? Ah, tá. Não, aí eu decidi criar a marca e tal. Aí nisso, sim. Aí nisso eu comecei a mandar de teste, assim, né? Mandei umas coisas aqui pro Brasil e na época era 2014, assim, nossa economia tava bombando. Então, assim, vendi pra caramba, eu achei que eu fosse ficar rica, né, antes dos 30, mas não rolou ainda. Acontece, acontece. Algumas pedras no meio do caminho, mas o importante é que não desistiu, né? Não. Mas você falou tanto assim da Índia, né? Você quer contar mais um pouquinho de como foi? Acho que assim, todo mundo tem esse sonho assim de ir pra Ásia, né, no geral, assim, e parece Aham. um sonho muito distante no geral, porque você olha a passagem aérea, tipo, R$ 10.000, e você fica assim, eu nunca vou pra Hoje lá. em dia, com esse dólar a R$ 5, tá bem distante mesmo. Te falo que eu queria voltar, é realmente bem difícil. Enfim, fora a pandemia, né? Que a gente não precisa nem comentar. Mas na época, enfim, eu caí, eu sempre falo isso, assim, eu brinco com isso, que eu caí na Índia de paraquedas, sabe? Porque eu ia, na verdade, assim, enfim, eu tinha sonho de ir para outros lugares e não vou entrar nesses detalhes, não, porque é muita coisa. Vamos falar da Índia. A Índia foi uma relação bem assim de amor e ódio, na verdade, sabe? Porque o que se vende da Índia, que é essa coisa, né, de tudo muito espiritualizado e, né, tudo namastê. Não, gente, lá é tiro, porrada e bomba o dia inteiro, sabe? Assim, o dia a dia é pauleira. Principalmente para mulher, se andando na rua, eu andava estressado o tempo inteiro, porque você tem certeza que você vai ser estuprada meio-dia com sol quente, sabe? Pela forma que os homens te olham lá. Especialmente estrangeira, especialmente mulher mais branca, assim, loura, sabe? Então, quanto mais padrão, assim, europeu, mais complicado fica. Mas é óbvio, né? Tipo, eu fui para ficar 7 meses, acabei ficando um ano. Então é óbvio que assim, toda essa parte ela foi compensada pelos amigos que eu fiz lá, que foram muito legais, pelas festas, pela comida, que é tipo assim, era um dos meus maiores medos e virou uma das minhas grandes paixões a comida lá na Índia. Eu sou completamente apaixonada. É... E é muita informação, assim, sabe? A sensação que eu tinha, principalmente quando eu voltei, que parecia que eu tinha atravessado um portal, sabe? No espaço-tempo. Porque é tudo muito diferente, muito diferente. Então, você entra num outro cenário, numa outra atmosfera, é muito cheiro, muita cor. É tudo muito, sabe? Não tem nada pouco. Uhum. E era uma coisa assim também, de você ir no 8 a 80.
Um dia eu tava numa mansão de um Marajá e no outro dia eu tava no ônibus mais fuleiro, no trem mais fuleiro que existia, sabe? Tive muitas essas discrepâncias, assim, de experiência. O que eu acho que torna bem rico também, sabe? Aham. Mas você acha que lá tem essa desigualdade mais evidente ainda que aqui no Brasil? Nossa, muito uma coisa, mas muito, muito, muito. É bizarro. Lá eu morei em Jaipur, né? Que é uma cidade no. Calma, eu confundo leste-oeste. No, no noroeste. Noroeste. Ele é perto da capital, de Delhi. Lá em Jaipur, eu passava por uma avenida à noite, eram quilômetros e quilômetros e quilômetros de gente dormindo no meio da. Como é que chama? Que fica no meio, assim, na calçada, exatamente no meio da avenida, né? Passa carro de um lado, passa carro do outro, esqueci o nome disso. Mas, assim, quilômetros de pessoas dormindo ali, sabe? É bem tenso. De um lado você tem uma mansão, do outro lado você tem um barraco, sabe? Muito lixo na rua também. Não é fácil, não. Acho que a pergunta da Sara veio muito a calhar com a minha, né? Pelo menos se eu fosse pra lá, eu iria com altas expectativas de vários templos e muita meditação e muita coisa namastê, que nem você falou. Aham. Você teve essa quebra de expectativas? Foi tranquilo pra você? Você já estava esperando isso? Então, eu não tive essa quebra de expectativa porque eu não coloquei tanta expectativa, na verdade, sabe? Igual eu falei, eu caí lá de paraquedas. Vou tentar resumir por que eu caí lá de paraquedas. Eu queria fazer um intercâmbio para um país qualquer para eu praticar meu inglês. E aí, enfim, vi Irlanda, vi Califórnia. Aí, tipo assim, de repente apareceu um negócio do Discovery Channel, um estágio. Lá no Sri Lanka, eu falei, pronto, vou pro Sri Lanka, só que esse negócio desapareceu. E aí apareceu um monte de vaga na Índia. Aí eu, tipo assim, por que não na Índia, né? Como se fosse ali no Rio de Janeiro, né? E aí, e aí foi assim, fiz as entrevistas, passei. Gente, esse cachorro tá atrapalhando vocês? Não, gente, pô, pode falar. Então tá. É... E aí foi isso, passei nas entrevistas e decidi, assim, sabe? Foi bem louco, não foi uma coisa que eu criei muita expectativa. E eu acabei não vivendo muito esse lado zen da Índia, sabe? Foi muito pouco, mas assim, me plantou muita semente, né? Então, coisas, por exemplo, que as pessoas estavam fazendo lá, tipo, o Vipassana, que é uma técnica de meditação. Eu fiz aqui no Brasil, quando eu cheguei no Brasil, um ano depois eu fiz, depois que eu cheguei. E várias outras coisas também, né? Foi mais nesse sentido de plantar semente. Lá, como eu cheguei na Índia, eu fiquei. E eu logo me apaixonei por essa ideia de criar uma marca e não sei o quê, eu fiquei muito focada em trabalho. E a galera que eu tava também era muito festeira, então eu ia para muita festa lá, assim. Entendi. Então acabou que lá você não fez nenhum retiro, mas aí quando voltou pro Brasil você colocou meio que tudo em prática, assim. Sim, sim. Eu não tinha, até então, eu não tinha muito essa onda, assim, Eu sempre fui muito, busquei muito, assim, autoconhecimento e tudo mais, sabe? Mas essa coisa mais zen, assim, ainda não era tanto a minha praia. Hoje é um pouco mais, sabe? Então, Entendi. E você chegou a passar, tipo, algum perrengue muito intenso lá na Índia? Ou teve uma experiência, assim, muito incrível que gostaria de compartilhar? nossa, eu pensei já num perrengue muito intenso, assim, que eu achei que eu ia ser estuprada esse dia. É horrível, eu vou ficar falando só de coisa ruim, né? Mas não é, mas é porque, assim, lá é uma coisa. Eu sou super incentivadora, assim, de mulher viajar sozinha, sabe? Tava, inclusive, escrevendo sobre isso hoje. Mas, assim, lá, cara, você tem que ficar muito ligada, mas muito ligada. Tipo, eu fui viajar, eu fui para Varanasi, que é a cidade onde tem o rio Ganges que a galera joga os corpos e tal. Aí eu fui sozinha. E aí fui para cerimônias lá, fui ver as cerimônias, tal, um monte de coisa. E aí sempre tem alguém querendo fazer amizade, sabe? E aí teve esse menino meio que começou a fazer amizade comigo, perguntou se podia acompanhar a cerimônia comigo, né? Aí beleza. Na volta para casa, gente, era tipo assim, o Rio Ganges de um lado,
muita névoa, muito escuro. E ele perguntou se ele podia me acompanhar. Aí eu falei, cara, eu não sei se é pior eu ir sozinho ou eu ir com ele. Aí eu falei, não, pode, beleza. E ainda bem, porque eu não ia saber chegar em casa, era muita viela e tal. E aí, de repente, ele. A gente passou, tava super deserto, tava eu, ele, e a gente foi passar por 3 meninos. Eu cismei que eles se entreolharam, assim, sabe? Eu falei, pronto, é agora, vai ser agora. Travei, assim, meu corpo inteiro. Mas, tipo assim, passei e não aconteceu nada, sabe? Mas. Ai, teve. Não, tem um, gente. Teve uma. Essa foi incrível, foi louca e foi muito incrível. Eu fui fazer um acampamento no deserto, em Jessaminé. E aí, bom, a gente fez aquele rolê de camelo, ficamos o dia inteiro. É... Ah, eu tava tentando ler aqui o negócio que a Você menina falou que eles podiam achar que você é estrangeira e fica olhando como se fosse curiosidade mesmo, que nem a gente tem. olha pra gringo, assim. Sim, tem muito isso. E aí também, eu vou voltar na história do deserto, mas aí também o que que acontece? A gente também sai desse nosso lugarzinho de como se diz? A gente está acostumado muito a meio que ser o centro, né? Assim, as histórias são contadas a partir do nosso lugar de privilégio. E aí a gente sempre vê eles como os outros, né? Lá eu tive essa percepção, essa sensação também de como que é ser a outra, sabe? Porque eles ficam tirando foto da gente. E a gente faz isso, né? A gente tem essa cultura Sério? de ir para o lugar. Sim, nossa, um monte. A gente parece estrela quando a gente chega lá, vê. Todo mundo pedindo para tirar foto, é muito engraçado. E aí não é porque, não, tá se achando. Não, é com todo mundo, com tudo que é estrangeiro, sabe? Mas é isso que eu falo. Esse aprendizado foi bom, porque às vezes você chega num lugar diferente, a galera foi para a Índia, foi para, sei lá, para a África do Sul, foi para uma aldeia indígena. Enfim, você chega nesse lugar, você trata o outro como atrativo turístico, sabe? E a gente não pode agir dessa forma. E aí foi bom eu sentir na pele também como que é isso, sabe? Porque não é legal, você se sente constrangido, sabe? É desrespeitoso, eu acho. Então hoje eu tenho mais cuidado, assim, na hora que eu vou tirar uma foto, sabe? Eu peço. Sim, com certeza. Agora, a história do deserto é legal, assim, foi bem incrível, porque a gente foi fazer esse tour pelo deserto. E aí, Dioguinho, a gente foi fazer esse tour pelo deserto e aí ficamos o dia inteiro de camelo, comemos lá com os locais, sabe, no chãozinho, fazendo chapate, tudo maravilhoso. De repente, a gente tava tipo numa cabana, assim, sabe, de madeira e palha. E aí os caras, os locais começaram a gritar: pra fora, todo mundo pra fora. E aí uma ventania vindo em cima do meu prato, a gente tava em cima da areia, assim, comendo no chão. Uma ventania vindo, eu tentando segurar, tampar meu pratinho de comida, assim, tadinha. Cara, a gente saiu dessa cabana, ela desabou, podia ter desabado em cima da gente. Começou a rolar uma tempestade no meio do deserto. E a areia batendo na gente, assim, com a maior força, machucando, tudo escuro. De repente, assim, tudo escuro. A gente tinha que andar todo mundo de braço dado, porque a gente só porque senão a gente não conseguia. É... E aí a gente só se via assim quando tinha um relâmpago, sabe? E aí a gente conseguia ver alguém, fora isso, nada. Enfim, isso daí eu não sabia se eu ia sair viva daquilo, e eu só olhava admirada. Tipo assim, meu Deus, se eu for embora hoje, eu vou agradecida, porque isso aqui tá sendo um espetáculo. Foi muito lindo, assim. Foi assustador, mas foi muito lindo também. Entendi. É, tipo tempestade de areia. Eu já vi a tempestade de areia, mas eu estava protegida dentro do apartamento. Foi no Arizona. Teve tempestade de areia, a gente via, tipo, tudo aquilo, né? Mas a gente estava totalmente protegida, então não tinha risco nenhum. Com certeza foi muito diferente do que vocês estarem no centro da tempestade, né? Eu não sei se eu posso chamar isso de tempestade de areia, porque assim, na verdade era uma tempestade, mas tempestade de areia eu imagino, não sei, eu não sei falar. Eu Ah, imagino que seja mais forte, assim, mais perigoso. Eu vi um vídeo que a menina tailandesa ficou tirando foto e sorrindo, pedindo para um brasileiro. Aí a mulher narrou dizendo que eles acham os brasileiros perfeitos. Meu Deus. Assim, eu não vou mentir que a autoestima da gente melhora, não. Nesse ponto, assim. Quando não é uma coisa constrangedora, quando não era. Porque, nossa,
tem umas coisas que são muito constrangedoras, mas tem isso também, sabe? De tipo assim, de você se sentir lisonjeado, assim, quando, quando é de outras formas, né? Quando não é de uma forma invasiva e tal. Pedindo selfie. Nossa, qualquer lugar, gente, qualquer templo que a gente ia visitar, vinha gente para pedir foto. E aí, na real, pra gente era ótimo, porque aí a gente podia pedir para tirar foto também, sabe? A gente queria tirar foto, às vezes apareciam umas mulheres muito cheia de bijuteria maravilhosa, com saários maravilhosos. A gente queria tirar foto com todo mundo, né? Tudo era novidade, assim, pra gente. É um pouco dessa troca, né? Tipo, vocês queriam, eles queriam, então realmente é bastante aprendizado. É, Mas, mas então, tipo, você criou a marca lá, né? A Peregrina, você criou na Índia. E você tava, tipo, você foi pro intercâmbio, então você foi, de certa forma, estudar e tava passeando um pouco. Mas daí, como que você fez pra, tipo, realmente trabalhar lá, se você tava lá, entendeu? Foi só quando você realmente veio pro Brasil que você começou a monetizar isso? não, assim, eu tive várias fases com a Peregrina e durante um bom tempo não era nem monetizava, sabe? Eu só fiz a marca continuar sendo lembrada, porque até ficar parada assim, eu fiquei por falta de capital, enfim, várias coisas. Mas quando eu comecei a mandar as coisas para cá, primeiro eu comecei a mandar para um ex-namorado meu, que aí na época a gente namorava e aí a gente ia fazer um negócio junto, né? Tipo assim, a gente namorava, mas eu fui para lá. E aí eu fui para a Índia. E aí logo terminou. Então a gente ia fazer esse negócio juntos. A gente terminou. E aí quem me ajudou, cara, eu acho que foi minha mãe e meu irmão, que eles foram para um bazar aqui, o bazar vintage que tinha aqui em Juiz de Fora na época. E aí venderam pra caramba. Foi quando eu achei que eu ia ficar milionária antes dos 30. E aí depois, uma amiga em comum de um amigo meu pegou a marca Nicole Peracini. Ela podia estar aqui vendo a gente, mas não tá vendo? Mas deve estar com o baby dela. A Nicole pegou, cara, a marca como se fosse dela, assim, sabe? E aí, quando eu cheguei aqui em Juiz de Fora, um monte de gente já conhecia. Ela participava de feira. Nossa, tipo, ela segurou todo o rolê aqui e a gente nem se conhecia, a gente nem era íntima, a gente já tinha se falado pessoalmente algumas 2 vezes, talvez. Enfim, e aí foi isso. E aí, até hoje, já rolaram, são 6 anos, né? Então, já rolaram diversos tipos de parceria, sabe? Enfim, várias coisas diferentes. Entendi. Perguntaram aqui se você foi por meio de voluntariado ou se você realmente estava sendo paga para esse intercâmbio. Eu fui pela IESEC, não sei se vocês já ouviram Ah, falar. conheço. As 2 vezes, eu já viajei 2 vezes pela IESEC. A primeira vez que eu saí do país, que foi em 2009, eu acho, que eu fui para Colômbia, eu fiz um intercâmbio de voluntário lá. E essa vez na Índia eu fui fazer um intercâmbio profissional. Então, na verdade, eu fui trabalhar. E aí eu recebia mais aquele salário assim, né? Que é só para você se manter mesmo e tal. Eu tinha ficado um tempão, assim, mais de 2 anos, na real, juntando uma grana para jornalista é foda, né, gente? Mais de 2 anos para eu poder ir e ficar um ano, assim, meio que por conta, sabe? Mas eu trabalhava. Porque a ESEC você meio que paga, né, para você ir. É um pacote mesmo. Você meio que paga para ser voluntário. Na verdade, muitos lugares são assim, né? Você paga para ser voluntariado. Tipo, eu queria Sim. muito cuidar dos elefantes no santuário. Aí você paga para você trabalhar. Aí Aham. dá aqueles. Quando vai ver o preço, você dá uma travada, assim, porque não é um preço, tipo, muito Então, fácil para assim. o da IESEC, ele era mais em conta. Eu lembro que na época era tipo assim, mil e poucos, sei lá, R$ 1.500. Ah, tá. Só que você também não pode achar que você tá indo por uma agência, sabe? Que vai te dar todo o suporte, tal, tal, tal. Enfim, eu nunca fui por agência, também não sei se a agência é tão maravilhosa assim. Mas a IESEC é gerido por estudantes. Então, assim, é uma galera que ainda não tem uma vivência exatamente profissional, sabe? Mas, assim, vale a pena. Pra mim, vale a pena, sabe? Tipo, se você tá a fim de meter as caras por conta própria, essas coisas, porque é isso que vai acontecer. A IESEC meio que varia de país para país, de cidade para cidade. Mas as 2 experiências que eu tive com a ESEC, em termos de suporte, não foram muito legais, não. Tinha uma pergunta aqui em cima, ó.
Sim, Da Thalita. da Da Thalita. Thalita Vitória. Se o povo brasileiro é bem recebido e se isso mudou, né, no atual cenário político. Eu não sei falar, porque eu não fui. Eu não saí do Brasil depois que esse presidente maravilhoso Ó, eu acho contém, que mudou, contém tá? ironia. Eu acho que talvez eles tenham pena da gente, sabe? Eu ficaria com pena Eu dos vejo muito isso. brasileiros. Eu acho que é mais um cenário de pena. Eu até li outro dia alguém, sei lá, foi algum meme, alguma coisa. Não, não foi meme, enfim, alguma coisa no Instagram. Que, tipo assim, o Brasil já foi super admirado e desejado, sabe? O povo brasileiro e tal. Hoje em dia parece que a galera tem mais pena. E eu acho que é um pouco disso mesmo, sabe? Tipo, nossa, porra, um país tão maravilhoso, Os um meus- povo tão foda que a gente tem, que porra de presidente é esse, sabe? Pô. Enfim, mas eu não sei como que é essa recepção assim por fora, né? Eu acho que depende também muito de cada país, né? E de cada pessoa também, né? Da pessoa que vai receber também, né? Tem isso. Os meus Exatamente. amigos que eu conheço de fora, é tudo mandando mensagem, tipo, quando eu tava no meio, assim, acho que travou. Ixi, super, Sempre. super cortou aqui. Eu acho que eu não te ouvi muito bem. É, se você já fez Wordpackers. Não fiz, mas conheci pessoas. Agora foram Woodpeckers, não sei. Eu acho que foi. Lá no Cerrado O tinha Hudson algumas foi. pessoas. Tinha algumas O Hudson é. pessoas que eu conheci que foram assim. Todo mundo falava muito bem, sabe? Eu cheguei e, e fiquei por lá. Eu falei, eu acho que eu não vou cedo. E aí eu não me cadastrei. Então, exatamente como que é, mas parece ser legal, sabe? Agora, eu já fiz esse esquema tipo Woodpeckers por minha conta. Quando eu fui pro Peru esse ano, eu fiquei uma semana no Peru e começou a pandemia, né? Então não fui nem Machu Picchu. É, mas quando eu fui, eu fiz troca com o hostel de lá, de fazer mídias sociais para eles. É, e foi por minha conta. Eu entrei em contato com um monte de hostel e aí eles me responderam, um hostel super bacaninha, sabe? Então, vale a pena a gente fazer as coisas por nossa conta também, sabe? Não ficar dependendo tanto de plataforma. Enfim. É, eu concordo, a Maru falou um negócio, é verdade, super dá, assim, conheço várias pessoas que fizeram por conta própria, até eu fiz umas coisinhas por conta própria, assim. É claro que você vai receber mais nãos do que o comum, do que se você tivesse numa plataforma, você vai ter que se explicar muito mais, com certeza. Muita gente nem conhece, tipo, esse tipo de troca, né, então, talvez diga não, talvez demore um pouco mais, etc. Mas também é incrível. Mas assim, não tem seguro nenhum, né? O Worldpackers tem seguro. Do sentido, tipo assim, se você chegar lá, vamos supor, eu tenho um serviço com ela. Aí eu cheguei lá, ela, sei lá, sumiu da face da terra. Eles vão me reorientar para irmã dela, por exemplo, entendeu? Então eu Aham. tenho um seguro maior. Se eu vou por conta própria, fiz o contrato com ela e chego lá, ela não tá, aí assim, se vira nos 30, né? Então também tem isso, depende um pouco do que você tá disposto a correr ou não. O Então, Woodpeckers também tem, tipo, muitas áreas também. Mas eu nunca muito fiz. então, É, é, porque nunca me essas inscrevi. coisas que você está falando, eu acho que isso também fica um pouco na teoria, talvez, sabe? Não, aí eu não estou falando do Woodpecker, estou falando de geral, assim. Porque tem certas coisas que a gente que vai ter que resolver, sabe? E as minhas experiências com a ESEC foi exatamente isso, tipo, eu que tive que resolver, sabe? Eu tinha até a quem recorrer e tal, mas no final das contas quem resolveu tudo foi eu. Então, Ai, gente. mas Não, assim, essa eu parte não da iria para correr a foi Índia pela primeira tranquilo. vez. Perdão. Eu Não, não essa da iria para a parte Índia do. pela primeira vez, tipo assim, sem uma ponte, sabe? Hoje em dia eu posso ir para a Aham. Índia por minha conta, porque eu conheço muita gente, né, lá em Jaipur. Agora, a primeira vez eu não iria, assim, para a Índia, né? Só se eu conhecesse alguém mesmo. Tem que ter uma ponte.
quando é um lugar mais distante, assim, também com uma cultura tão diferente, é bom você ir Exato. com plataforma. Mas eu não sei se ela já conhecia o programa ou não, mas eu até me perdi, assim, no meio da história. Você falou do Peru, né? Você foi repatriado, não foi? Alguma coisa assim? Fui, Que eu voltei lembro no que você avião voltou com um da FAB. avião. Eu voltei no avião da Força Aérea Brasileira. Ai, gente, só história. É... Uai, cheguei lá, fiquei uma semana, eu ia ficar um mês lá, depois eu ia pro Acre, para uma aldeia indígena, ia ficar um mês lá também. Cheguei lá uma semana, fechou fronteira, fechou tudo. Uma loucura, né? Porque, tipo assim, antes de eu sair do Brasil, tinha um caso de coronavírus aqui, que era aquele senhor, eu acho que de São Paulo, se eu não me engano. Aí eu olhei, eu falei, ah, não, isso não vai dar nada. O quê? Nossa. Tipo, uma semana depois, o mundo já estava entrando em pane, sabe? Acho que ninguém imaginava que ia ser tudo isso, mas. Aí foi por isso que você teve que voltar, então. Mas hoje em dia, assim, você comentou, né, que você começou com a Peregrina, aí você criou a Peregrina Digital um pouco também para sustentar a Peregrina na prática, né? Uhum. E daí você começou com ela aqui em Alto Paraíso já. Não. Assim, é, a Peregrina Digital, eu voltei, eu sempre trabalhei com marketing, com comunicação, né? E aí, eu tive um período de depressão, fiquei sem trabalhar, fiquei tipo 6, 8 meses sem fazer nada, e trabalho sempre ocupou uma parte muito importante da minha vida, né? Daí, enfim, contratei um consultor de negócios que tinha dado o Empretec para mim, que é uma imersão lá do Sebrae, da ONU. E aí ele meio que me colocou nos eixos de novo, sabe? Foi me ajudando a me reestruturar. Então eu voltei a trabalhar na área de marketing e comunicação, só que por conta própria, sendo autônoma. E aí, enfim, nisso, depois de um tempo eu não queria criar marca nova, nem nada e tal. Só que aí depois de um tempo eu vi essa necessidade, sabe? As pessoas perguntavam: "Ah, você tem um Instagram e tal, não sei o quê". Aí eu falei: "Ai, meu Deus, vou ter que criar". Aí eu falei: "Cara, Peregrina Digital, nomadismo digital, que já é a mesma praia da Peregrina, sabe?". Então aí foi a foi a foi esse rolê aí. E aí eu comecei a viajar com a Peregrina Digital, né, digamos assim, na verdade no ano passado, no início do ano passado. Como, assim, vamos colocar, com esse rótulozinho de nômade digital. Eu já viajava de outras formas, agora realmente eu consigo trabalhar, chegar num lugar e não precisar procurar trabalho mais, sabe? Tem que ter Entendi. internet. E aqui tem internet, com certeza, né? Mas talvez se não tem internet, você tá indo pra. Eu não te ouvi, Fê, cortou. Oi. Cortou todo Oi, o seu vídeo, eu não te ouvi nada, desculpa. eu também. Eu tava perguntando se era eu ou se era você que tava, tipo, travada. Mas. Daí o que que você Qual foi essa recomenda, assim, pergunta? se a pessoa. Eu ia fazer agora de novo. Se você recomenda alguma coisa, assim, para as pessoas que querem começar com esse nomadismo digital, assim, o que elas poderiam fazer, onde se inspirar, como controlar essa questão do tempo, como realmente saber se vai dar certo. Calma, uma pergunta de cada vez. Peraí, vamos lá. Como começar, né? Acaba que com esse cenário de pandemia, o que a gente achava, o que a gente via como futuro, acabou sendo trazido assim para o presente, né? Rolou essa aceleração assim do futuro, eu acho, de estar tudo muito mais digital. Então, eu acho que o lado bom é que as pessoas estão conseguindo vislumbrar muito mais fácil que é possível você viver uma vida diferente. Não que essa vida seja a vida que a gente quer, né, gente? Todo mundo trancado dentro de casa. Mas uma vida diferente daquela de você bater ponto, sabe? Trabalhar, chegar às 8, sair às 6, essa coisa toda. E aí, eu acho que o legal
é começar a pensar, eu acho muito importante, né? Que seja algo que a pessoa goste, algo que a pessoa seja boa. Eu gosto de colocar propósito nas Quase coisas, que o sabe? Ikigai, né? Que Quase que o Ikigai que você tá é o falando. Ikigai, exato. Não, Ah, mas porque o Ikigai ele fez muita diferença assim na minha vida, sabe? Você conhece? eu já fiz. Não, eu já fiz e fez total diferença, sabe? Então, eu começo por aí, sabe? Porque eu gosto de começar sempre qualquer coisa, traçando o cenário ideal. Se eu tivesse todo o tempo do mundo, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, se eu tivesse todos os recursos, assim, sabe, à minha disposição, o que que eu faria? Ah, beleza, esse é meu cenário ideal. E aí depois eu pego, tá, o que que eu tenho na minha mão? O que que é possível eu fazer? Isso para tudo, assim, na minha vida, sabe? É, e aí eu tento fazer esse balanço. Onde que eu quero chegar? Onde é que eu tô? O que que eu tenho? E aí, cara, é planejamento. Planejamento, né? Saber o que que você quer para daqui a um tempo e começar é, a se planejar a partir disso. Só que quando a gente vai empreender qualquer coisa, e aí isso daí é um misto de empreendedorismo, como é que fala? Mundo corporativo com o mundo mais místico e zen. Para mim é planejar, mas sem apego ao resultado, sabe? Então, eu trouxe muito das aulas de yoga de uma amiga, eu fazia aula aqui com a Mariana Leão, aqui em Juiz de Fora, e aí eu lembro que ela falava sempre isso nas aulas. Prática constante, mas sem apego ao resultado. E aí eu trouxe muito isso para minha vida, sabe? Porque quando você tá lá se alongando, tentando fazer uma postura e tal, que tá difícil, cara, só tenta e continua tentando, respira na dor, aprende a respirar na dor, sabe? Porque durante vários momentos não vai dar certo. Se tem uma coisa que você pode ficar tranquila, é que não vai dar É que não certo vai. em vários momentos, sabe? E tá tudo bem, sabe? Não sair do jeito que a gente planejou. Tá tudo bem. Eu acho que muito dos momentos de depressão que eu tive durante esses 6 anos, eu tive duas incidências, né? Isso. A primeira delas, eu sinto que foi muito por causa disso, sabe? De eu ver que eu tinha investido todo o meu tempo, todo o meu dinheiro, que não era muito, e aí eu não via retorno. Eu trabalhava, trabalhava, trabalhava igual um burro de carga e não via retorno, sabe? Com o rolê da peregrina. Só que aí hoje, tipo assim, eu vejo outros retornos que eu tive que não foram financeiros, os financeiros. E assim, para todo projeto que a gente vai começar também, Fê, no começo, a gente faz muita força. A gente tem que fazer muito esforço. Tem que Depois, sair da cara, você inércia. colhe. Cara, exatamente, sabe? É questão de física mesmo. Então, hoje eu colho muitos resultados, mas de coisa que eu venho plantando há muito tempo. Então, por exemplo, hoje chega cliente para mim sem eu ter que ir atrás de ninguém, sabe? Para redes sociais, para consultoria de marketing. Mas por quê? Porque eu tenho uma história já que eu construí, sabe? Tem os plantios, assim, eu esperei vários ciclos, eu plantei durante vários ciclos. As coisas ficam mais fáceis em algum momento. E agora eu tô chegando no momento de plantar outras coisas. Então eu sei, agora eu tô num ritmo de trabalho, assim, super pesado de novo. Mas, e fazendo com muito prazer, sabe? Hoje em dia, já tomando conta de não ficar bitolada no trabalho, tô trabalhando muito, mas sem ficar bitolada. Tô fazendo atividade física, tô fazendo coisas novas e diferentes, sabe? Aprendendo coisa nova para dar essa esparecida, porque se você ficar só em trabalho, 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 cara, você vai pifar, sabe? Tem que ter equilíbrio, tem que cuidar de todas as partezinhas da nossa vida. Sim, acho que além do equilíbrio também, uma coisa que você falou é uma coisa que assim, eu tento absorver muito diariamente na minha vida, porque acontece em todos os aspectos possíveis. E eu acho que isso é uma coisa bem da nossa sociedade, sabe? A gente quer tudo pra ontem. Desde tipo assim, sei lá, você tá com uma dor no estômago, você quer que ela cure pra ontem. Você engordou e você quer perder 10 quilos da noite pro dia, sendo que você não vê que, sei lá, você ganhou 10 Aham. quilos em um ano. E é a mesma coisa, né, com a prática de empreender e tudo isso.
Karen Vieira tá prática. Qual prática? E aí corta, eu não consigo te ouvir. Ah, voltou. A gente quer tudo, tipo, pra ontem Pra ontem, né? e não vê que, tipo, essas grandes empresas também, elas sofreram um bocado até virar grandes empresas, sabe? E por isso que essa questão de, tipo, também não se apegar tanto ao resultado, pelo menos no início, é muito importante. Se você vê, sei lá, tipo, vamos ver, uma empreendedora digital que é de muito sucesso hoje, que é a Natália Arcuri. Praticamente todo mundo conhece ela, que é da parte de finanças, né? Todo mundo quer saber sobre finanças, como ganhar dinheiro e como deixar de gastar dinheiro. Tipo, ela Aham. começou ela, uma câmera, tipo, fuleca, um notebook, uma colher de pau pra gravar, porque ela não tinha ninguém. E hoje, tipo, sei lá, quantos milhões de inscritos que ela tem no canal do YouTube, do Instagram e tudo mais. E, Exatamente. tipo, é uma empresa, tipo, milionária, bilionária, sei lá, uma empresa bizarra, o Poupe. Então, realmente, pra mostrar que, assim, é tudo um trabalho árduo e a gente tem que parar de querer tudo pra ontem, em todos os aspectos da nossa vida. É, eu acho que eu aprendi muito isso, assim, com yoga e com essa compreensão dos ciclos femininos também, né? Porque a gente, poxa, quando você vai entrando na sua TPM, quando você vai, ou então quando sua lua, né, sua menstruação vai descer, poxa, você não quer fazer nada, segue, eu morro, eu sinto muita dor. Eu tive que aprender a relaxar e, tipo, tá, hoje eu sabe, porque depois esse vigor vai de novo. E é assim todo mês, sabe? Então, eu já tento me programar um pouco minha vida, levando isso em consideração também, sabe? Tipo, eu, não, eu vou tentar não combinar de fazer uma live com ninguém se for na minha semana do meu período menstrual, por exemplo, sabe? Sim, é bem importante, eu também. Perguntaram aqui em cima qual prática. A Karen, qual prática? O nome da prática. Eu não sei se você falou do Ikigai, que é como se fosse. Literalmente, você corta assim Ah, em sim. quatro, né? E preenche. Mas tem isso no YouTube, em tudo. Você acha bem fácil, que é pra você meio que achar como você conseguiria ganhar dinheiro em qualquer coisa da sua vida. E não sei se ela tá falando do yoga que você estava falando. Que tem um nome específico. Ah, não, yoga foi só yoga mesmo. Yoga normal. Eu acho que talvez ela esteja perguntando do Ikigai mesmo. Do Ikigai mesmo, É, o né? Ikigai É, não sei. é um conceito japonês, né? Que eles daquela a ilha chama, eu acho que Okinawa, não sei, que tem as pessoas mais velhinhas assim do mundo e eles falam que todo dia eles acordam porque eles têm um propósito de vida. E aí esse Ikigai ele te ajuda assim, com umas perguntinhas, ele vai te guiando para você responder algumas perguntinhas e encontrar o seu propósito, aquilo que você gosta, que você faz bem, que o mundo precisa e que você pode ganhar dinheiro com isso também. Porque, né? Todo mundo tem que pagar a conta. E não é fácil, tá, gente? Não é fácil preencher isso. Por mais. Parece muito fácil. Quando você vai preencher, no que você é bom, no que pagariam pra você fazer, você bate umas boas horas de cabeça. Ou alguns minutos se você for muito rápido. É, Mas assim, geram umas boas reflexões. não, traz uns insights bem bacanas, assim. Eu gosto muito do Ikigai. E você falou, né, que agora você tá plantando os novos frutos, né, por assim dizer. Você voltou a trabalhar mais forte porque você tá com um novo projeto, você quer compartilhar ele? É óbvio. Então, a gente tá criando agora o Marketplace da Peregrina. E aí eu descobri que muita gente não sabe o que é o Marketplace. O Marketplace, aí eu vou explicar assim para vocês entenderem, né? O Marketplace basicamente pensa no Mercado Livre, né? Você tem vários fornecedores lá. Então, eu vou criar um site da Peregrina. A gente tá, e lá dentro a gente vai ter várias lojinhas de outras marcas, de outros artesãos.
A ideia é que, por exemplo, a Fernanda faz artesanato, ela faz macramê, por exemplo. Ela tem a marca dela, Fefê do Macramê. Aí a Fer vai com o coletivo e com essa grana, além da gente conseguir criar o marketplace, fazer toda a divulgação e tudo mais, a gente vai conseguir ceder lugar para pessoas que não possam pagar. Então, eu já tenho alguns amigos e conhecidos de aldeias indígenas, de etnias diferentes, que eu quero colocar ali dentro. Tem os Calungas lá do Cerrado, né? Que é o maior quilombola que a gente tem aqui no Brasil, que eu também quero colocar os produtos deles lá. Eu quero aumentar, garantir o escoamento e as vendas, assim, desses produtos. E aí, junto com isso, vai ter... Porque, assim, basicamente é uma galera que depende muito da venda desses produtos, né? Então, e já são as coisas com as quais a Peregrina trabalha, o que a Peregrina vende. E aí, na parte de serviços, vai ter a Peregrina Digital. A gente vai fazer como se fosse um marketplace, tipo uma vitrine de serviços também. Então, por exemplo, eu dou consultoria de marketing. E aí eu posso me cadastrar lá, vai ter lá, Marusca oferece assim, assado, um videozinho meu, explica. Uma forma da gente criar uma rede também, né? Desses nômades digitais, essas pessoas que já trabalham online. Sim, é muito legal, porque aí quem tá aqui, né, e que tá empreendendo ou tá querendo começar, pode colocar lá, né? Porque daí vai expor o trabalho. E como vai ter muita gente, né, de diferentes tipos de vários lugares do mundo, basicamente, né? Acessando, pode ser que o seu trabalho realmente interesse para outras pessoas. Vocês podem, tipo, até formar novas parcerias, né? Porque você vai ver, conhecer uma pessoa que talvez você não conhecesse, então tem muita coisa. E eu acho Exatamente. muito incrível essa parte de realmente fortalecer, né, essa cultura, as pessoas artesãs, né, tipo indígena, quilombola, são são, são basicamente ancestrais, né? Tipo, povos ancestrais que muitas vezes são esquecidos. E esse cordão foi feito por um indígena. Acho É, muito fofo, gente. Tem energia, mas não, enfim. estão sendo, Isso não não só estão é sendo o caso, esquecidos, mega como, aleatório. como estão sendo massacrados, né, Fernanda? Assim, Sim, principalmente com esse governo que a gente tem hoje. Então, é uma galera que tá passando por poucas e boas mesmo, sabe? sim, com certeza. A situação tá difícil. E aí é igual eu falei, né? Muitas das aldeias dependem muito dessa venda de artesanato, né? Essa daqui é da aldeia para onde eu ia, que a pandemia não me deixou ir. Olha que linda também. É da aldeia Chico Curumim, que é lá do Jordão, lá no Acre, na floresta amazônica. Vontade pro Acre. Mas aí, assim, se a pessoa não tem, sei lá, uma marca, alguma coisa assim, mas mesmo assim tem interesse em contribuir, como é que funciona? Tem várias recompensas lá, então, tipo assim, tem vários valores diferentes que a pessoa ganha recompensa. Ou se a pessoa quiser contribuir, poxa, eu só tenho R$ 10, pode contribuir também, sabe? A pessoa pode contribuir com qualquer valor, na verdade. E aí, para alguns valores, tem recompensas. Tem vinho feito pelos Calungas lá no Cerrado, tem consultoria de marketing para fazer o Ikigai, tem o Ikigai e várias outras coisas, né? Tem bracelete das Índias Unicuim, tem várias coisas, tem produto e tem serviço. Tem carteira de Uganda, que são umas artesãs também que eu tenho parceira lá de Uganda, na África. Tem coisa legal. E claro, que mesmo sem você poder assim, contribuir dessa forma, acho que se você puder contribuir compartilhando, divulgando também, será muito bem-vindo, né? Nossa, demais da conta. Maravilhoso. É, Gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu passei sem querer. Acho que não. Eu acho que não, também Não, não a vi. gente respondeu todas. Só para. Só isso aqui, esse comentário. Eu nunca tive síndrome de vira-lata. Mas com esse tipo de governo estou tendo. Tá difícil, né, ter orgulho, assim, de ser brasileiro. Mas vamos que vamos, uma hora isso tem que mudar. Sim, sim, não vamos pensar nisso. Você quer compartilhar mais alguma coisa? Porque o nosso tempo tá acabando. Eu só queria, tipo, finalizar de uma forma sem que acabar até a live, sem discutir. Eu acho que é isso. Bom,
vou falar do link aqui, né, pra galera, quem quiser acessar, Uhum. benfeitoria.com/peregrina ganha o mundo. Que a nossa Mas ideia aí tem agora no é Ganhar o Mundo. realmente chegar no mundo inteiro. É. Mas você tem esse link na sua bio. Tem na bio da Peregrina aqui. Tá, beleza, então. Queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Espero que bastante gente. Agradecer também a todo mundo que assistiu, né? E a todo mundo que vai assistir, no caso, o Barra vai estar assistindo, né? Depois fica salvo no IGTV. Então, queria falar que eu tô com muitas saudades também. Bonitinha. Em Você é breve, muito quem sabe, a fofinha, gente Fê. se encontra. Olá, meus aventureiros. Ai, gente, agora eu não consigo mais falar isso, me lembrei de você com raiva. Não, vai falar. Mas, Essa é sua marca enfim, registrada, gata. Isso daí você registra porque é seu, é só seu, né? Mais ninguém. mais ninguém. Enfim, queria agradecer muito mesmo de coração. E é isso. Então, massa. Obrigada, viu, por abrir esse espaço aqui também. Foi super legal, adorei. Foi muito bom falar com você e valeu, galera aí também que mandou perguntinha. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.